De volta com o nosso programa nesta sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre campanha eleitoral, viu? O último final de semana chegando, próximo bloco a gente traz as agendas aí. Tem candidato que está para confirmar a agenda, inclusive aqui em Mossoró, neste sábado. Participe do programa de hoje, manda sua pergunta para o nosso convidado, o secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida, que está aqui no estúdio com a gente, ou fala aí suas impressões sobre esta reta final, tira sua dúvida com a gente. Se a gente souber responder, a gente responde. Twitter, Instagram e WhatsApp 8802-8979. Participe. Carol, você falando sobre eleições, me vem logo aquela de estar mais perto do que longe, né? Por uma hora dessas, por uma hora dessas, na próxima semana, inclusive a gente já vai ter divulgado pesquisa da TCM, que foi registrada hoje, TCM-TS2, vai acontecer de 24 a 29 deste mês de setembro. 1.600 entrevistados em todas as regiões do estado, divulgação ao vivo dos principais números, governo do estado, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, no horário do cenário político, né, Carol? Então, quinta-feira, dia 29, 7h25 da noite, vai ser divulgada aí a última pesquisa da série que foi contratada aí ao TS2. Então, sexta-feira, por uma hora dessa, a gente já vai estar possivelmente analisando os últimos números aí desta pesquisa. Exatamente. Pesquisa para a próxima quinta-feira. Na próxima sexta-feira, a gente vai conversar sobre todo o trabalho que a gente tem feito durante esta campanha eleitoral. E no próximo dia 2, você já sabe como é. Este domingo no outro. Não pense que a gente só vai trabalhar muito quando chegar outro domingo, não, viu? A gente já está preparando toda a programação da cobertura do dia 2 de outubro, dia da eleição, para você. Então, quando for tipo 10 para as 8 da manhã, você já liga a sua TV, porque vai passar o dia ligado aí na TCM, trazendo cobertura completa, ao vivo, sobre todos os pontos, todos os detalhes da eleição, nessa eleição geral. Então, 8 da manhã, a gente vai ter convidado em estúdio, vai estar fazendo em cadeia também com as rádios do Grupo TCM, teremos repórteres nas ruas, teremos apresentadores aqui no estúdio discutindo o pleito, vamos ter votos dos candidatos, vamos ter informações diretamente de Natal, todas as ocorrências aqui em Mossoró e cidades da região. Então, você já sabe que para você entender a eleição do ponto de vista local, aqui, estado do Rio Grande do Norte, ao vivo, com notícia quente, no dia da eleição, é aqui na TCM. Então, é aqui na TCM. Prepara que a gente já está se preparando. CNN que nada, Globo News que nada. Vai ser TCM e as rádios do grupo ao vivo, inclusive com Carol Ribeiro, direto da capital, trazendo essas informações em primeira mão para todo mundo. Pois é, agora vamos trazer mais informação sobre eleições. Um dos pontos essenciais nas regras para partidos e candidatos é a cota de gênero. A resolução do TSE determina o preenchimento de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidatos de cada sexo. A regra da cota de gênero vale para as eleições proporcionais, ou seja, para os cargos de deputado federal, estadual ou vereador. O percentual obrigatório é de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada sexo. Com algumas mudanças na legislação recentes, a indicação deverá ser feita por cada partido. Uma forma de incentivar as candidaturas femininas, que ainda representam a minoria na composição das cadeiras no Legislativo. A ideia é fomentar a participação, principalmente das mulheres. As estatísticas demonstram que, historicamente, a mulher participa pouco do nosso processo eleitoral. A lei hoje que rege a eleição brasileira, a Lei 9.504, ela previa inicialmente, ela é de 97, previa inicialmente que um percentual de vagas, da quantidade de vagas que cada partido tem direito a candidatar nas eleições proporcionais para mulheres. Houve uma alteração posteriormente em que o partido certamente é obrigado a colocar pelo menos 30% de candidatas de cada sexo. Então, o partido que não consegue atingir essa cota, 30%, 70% pelo menos, ele pode ter o registro de toda a chapa indeferida ou ser chamado a corrigir isso durante o processo.
Nessa perspectiva da cota de gênero, há uma preocupação com as candidaturas de fachada ou as populares candidaturas laranjas. Por isso, a Justiça Eleitoral atua de duas formas. No sentido administrativo, encaminhando ofício àqueles partidos ou coligações que descumpram o que determina a legislação, e também de forma reativa, quando provocada. Essas chamadas candidaturas laranjas podem ser artifícios utilizados para desvios dos recursos do fundo eleitoral. Há duas etapas, desse controle. No primeiro momento é feita uma análise que a gente chama de formal, que é isso. Quando entram os pedidos de registro de candidaturas, nós fazemos uma análise percentual, numérica, para saber se há, de acordo com a indicação de gênero dos candidatos, se a proporcionalidade está sendo respeitada. No primeiro momento, uma mera análise percentual, estatística. No segundo momento, vão ser aferidos critérios objetivos para saber se essas pessoas foram colocadas lá somente para compor a cota de gênero ou se elas efetivamente participaram da eleição. É o que comumente tem sido chamado de candidatura laranja, buscar identificar essas candidaturas laranjas. Para esses casos, a Justiça Eleitoral, após provocação, é importante dizer que nesse segundo momento a Justiça Eleitoral não age de ofício, é preciso aguardar a intercessão das partes ou do Ministério Público ou dos adversários para trazer essas provas. No primeiro momento é administrativo, nós podemos fazer de ofício. E aí, no processo, se ficar constatado que você teve fraude nesse sentido e que depois da fraude não foi respeitado o percentual de 30%, toda a chapa, inclusive os eleitos, podem ser cassados e perder o mandato que foi obtido na eleição. Sempre observando que na eleição municipal isso é feito pelo juiz eleitoral aqui na zona, na primeira instância, e na eleição geral isso é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque o registro de candidatura já ocorre lá. Pois é, tem toda a questão da participação feminina, nas eleições. Muita gente questiona essa cota, diz que se a mulher quiser, ela pode se candidatar. Ela se candidata, se ela não quiser, ela não se candidata. Não é bem assim, como já foi bem explicado na reportagem, a participação da mulher, a cota de gênero, na verdade, ela serve para estimular a participação da mulher diante de todo um histórico de desvalorização da mulher em alguns ambientes, desvalorização da participação da mulher em alguns ambientes, incluindo o ambiente político. Então, é mais ou menos isso, a gente já conversou muito sobre isso durante a campanha eleitoral aqui com nossos especialistas convidados. Então, vamos seguindo aqui nosso programa de hoje com o Etevaldo Almeida, secretário municipal de Cultura. Secretário, existe neste momento em vigor o Prêmio Fomento, que está com inscrições abertas, o edital está valendo. O que é que o prêmio tem a oferecer para os artistas moçoroenses? O edital do Prêmio Fomento, ele foi publicado dia 7 de setembro. Nós estamos com prazo de inscrição dos projetos até 5 de outubro. Então, já aproveitar a oportunidade de convidar todos os fazedores de arte e cultura para que elaborem os seus projetos e submetam a esse edital. Esse ano o edital está com um investimento de R$410 mil e teremos contemplado dentro desse valor, desse investimento, 91 projetos. Esses projetos eles estarão distribuídos em áreas de atuação. Nós teremos o prêmio de música, nós teremos o prêmio de arte cênica, nós teremos o prêmio de audiovisual, o prêmio de artes visuais, cultura popular e literatura. Esses são os 4 prêmios gerais. Dentro desses prêmios há uma subdivisão e contemplaremos 91 projetos. Professor, secretário, dentro do Prêmio Fomento, no edital, de acordo com o edital, aconteceram algumas manifestações de artistas aqui em Mossoró por questões de termos e informações que o edital trazia. Uma delas foi em relação à questão de organizações não governamentais, organizações sem fins lucrativos, na verdade. E aí muitos artistas que se colocam como MEIs questionaram, afinal, podem ou não podem participar?
Podem participar. Foi feita uma solicitação de ajuste do edital, a gente passou para a assessoria jurídica para que pudesse avaliar essa solicitação, mas tem-se um entendimento jurídico de que existe pessoa física ou pessoa jurídica. O artista ele pode submeter a proposta como pessoa física ou como pessoa jurídica. E no caso do MEI, não é, com o registro, ele se enquadra dentro da possibilidade de pessoa jurídica. Então, pode sim fazer a inscrição, mas também os artistas individuais, eles são pessoas físicas. Então, ele faz a opção ao se inscrever e a gente, a partir da assessoria jurídica, identificou que não tem nenhum problema em termos de submissão, seja de pessoa física, de pessoa jurídica, incluindo também o pessoal, todos os artistas, os fazedores de arte que estão inscritos como MEI. Tem também o Paulo Gustavo, né? Já está valendo já o edital, não? Veja só, a Lei Paulo Gustavo é uma lei que foi sancionada pelo governo federal para Mossoró. Em sendo liberado os recursos, a gente fazendo adesão enquanto município terá um valor significativo, em torno de R$2.400.000 virá para Mossoró. Agora está com impedimento a partir do governo federal. Foi sancionada para ser repassado para os municípios com 90 dias após o sancionamento do governo federal. E daí o governo federal teria como obrigação de repassar para o município agora no final de outubro o valor para o município fazer adesão. Dado esse impedimento apresentado pelo governo federal no sentido de prorrogação para o próximo ano, o que é que nós nos organizamos? Nós já tínhamos publicado uma agenda tomando como referência as linguagens artísticas que podem ser contempladas pelos recursos e chamamos os artistas para dialogar no sentido de trabalhar com os artistas. As oitivas são orientações que são dadas a partir da própria lei e para a gente submeter um plano de ação, uma proposta de plano de ação, deveremos construir esse plano de ação articulado com os artistas. Nós fizemos, enquanto município, fizemos questão de realizar já esse momento, essa primeira escuta, para que a gente pudesse socializar a lei, discutir com os artistas que prêmios, a forma de premiação, como iremos contemplar, isso faz parte, está apresentado na lei, o município tem que cumprir com essa etapa e nos adiantamos nesse sentido. A gente colocou como prazo, após encerramos, tem 15 dias, não é? Todo esse diálogo, chamamos por várias linguagens, e aí a gente deu um prazo de 10 dias para que os artistas pudessem nos encaminhar as sugestões possíveis a partir desse diálogo para a gente começar a minutar um plano de ação enquanto município. O que fizemos? Nós nos antecipamos com essa discussão, uma vez sendo derrubado, não é, o que está posto pelo governo federal como impedimento para esse ano, e seja repassado o recurso, a gente já está se organizando e a gente supõe que, em sendo derrubado o que está posto, nós temos um pequeno intervalo de tempo para trabalhar no âmbito dessa articulação com os fazedores de arte e cultura. E nos antecipamos nesse sentido, ou seja, a gente deu sequência a uma proposta de trabalho articulando a gestão pública municipal com os fazedores de arte e cultura. E em relação ao prêmio, qual é a expectativa de valor aliás, do prêmio não, do Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo, ela tem um valor já predeterminado para todos os municípios brasileiros. Para Mossoró, virá em torno de R$2.400.000. O que é que está, é bom evidenciar o que é que está posto. Como o Paulo Gustavo era vinculado à questão do audiovisual, do cinema, a própria lei já amarra o valor quantitativo para audiovisual. Tem um quantitativo bem significativo, que a gente já trouxe até aqui para a gente colocar, mas, por exemplo, o valor pré-estabelecido para audiovisual, ele tem R$1.288.411 vinculado à produção audiovisual, para reforma, restauro, cinema itinerante, R$294.000 e para capacitação, R$147.933. Então, a maior parte desse valor é para audiovisual, pré-determinado já na lei. Para as demais linguagens, é pré-estabelecido na lei também o valor de R$701.153. Então, uma vez retirando o audiovisual dessa possibilidade já com o que está amarrado, já projetado como investimento
Para audiovisual, sobra um valor de 701.153 para se trabalhar com as demais linguagens. Isso tomando como referência o valor total de R$ 2.432.114,77. É o valor que está pré-estabelecido para vir para Mossoró. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco a gente volta e traz a sua participação.